Fala, gente, tudo bem? Bom, não estava na programação de hoje fazer mais um vídeo. Já tinha lançado um vídeo mais cedo, um vídeo devocional. Mas quando a gente está sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito, a gente acaba obedecendo, né? Estava tomando banho agora e fui ministrado de uma maneira muito forte, né? De poder vir aqui e compartilhar algo que possa servir de ajuda, de auxílio, de orientação, né? E o que eu venho abordar hoje é sobre o tratamento de Deus, né? Deus ultimamente, né? Deus ele tem escolhido certas pessoas, tem separado certas pessoas para um tratamento diretamente com Ele. E essa separação tem os tornado uma pessoa que precisa estar cada vez mais próximo da presença de Deus, para que Deus ele diagnostique tudo, faça aquele scanner completo da alma, ao ponto de entrar ali e melhorar certas áreas, entrar ali e identificar algumas coisas que são impedimentos, são barreiras para que a pessoa não evolua, para que a pessoa ela não desenvolva. E esse tratamento de Deus, esse tratamento intensivo de Deus, é algo que veio por intermédio dele, sabe? Muitas das pessoas às vezes não compreendem esse tratamento, né? Essa incompreensão, até mesmo racional. E eu vou te falar uma coisa: se você está passando por isso, permita-se ser diagnosticado, permite-se a ser escaneado por ele, sabe? Em todas as áreas da sua vida, e começando de dentro para fora, e tendo a consciência e tendo a humildade e a permissão de que Deus irá moldar o seu caráter, irá moldar o seu interior, irá moldar aquilo que de fato tem te impedido de prosseguir, sabe? Deus nos quer pessoas puras, pessoas de mente e coração abertos, para que nós possamos estar cada vez mais aptos a ouvi-lo, aptos a desenvolver aquilo que ele tem como um propósito maior, como missão, como chamado, para que nós andemos em busca, em direção àquilo que é chamado dele, é vocacionado, né? É algo que é por ele, por meio dele, para ele. Então, se você tem algo na parte de Deus a ser desenvolvido, se você tem um chamado, se você tem um ministério, um talento, você vai entrar nessa seara que todos entram, né? Primeiro, de incompreensão; segundo, de resistência; terceiro, de um conflito interno, de entender que aquilo não é para você. Isso eu estou ficando doido, essas coisas não pode estar acontecendo. Pelo contrário, é assim que começa, entendeu? Deus ele é educado, ele vai entrando aonde é permitido, ele não vai invadindo de certa forma. Aonde é permitido a sua entrada, a sua presença, ali ele faz morada. E como diz o versículo, né? Estou à porta e bato. Aquele que estiver atento e ouvir a minha voz, eu entrarei e ali cearei, e ele comigo. Ou seja, funciona dessa forma: saber que nós temos um propósito, saber que nós temos um chamado além da nossa vontade, é fazer a vontade daquele que nos chamou, nos enviou. É para isso que nós temos, é por isso que nós existimos, para cumprir um propósito maior, que é além do que vivemos hoje. A nossa vida se resume em quê? Eu já falei diversas vezes, dormir daqui a pouco, levantar, tomar banho, trabalhar, né, pagar conta, fazer compra, entendeu? Cuidar dos filhos quando dá tempo, e quando tem tempo de cuidar, de educá-los, né? Porque a gente está praticamente fora o tempo todo. Quem acaba cuidando mais são os avós, ou a creche, ou os professores. E por mais que isso esteja dentro do script social, esteja dentro da programação
humana, a gente tem um propósito que está acima disso. O propósito maior é fazer algo que esteja além da nossa vontade, que é a fazer a vontade de Deus, ajudar o próximo, fazer com que o próximo ele tenha um caminho direcionado, um caminho da verdade, um caminho correto, um caminho de transformação, um caminho de mudança, um caminho que os oriente. E isso tudo só é possível quando tem pessoas que estejam sinalizando, pessoas que estejam dispostas a dizer qual o caminho a ser seguido, sabe? Tem muitas pessoas perdidas por aí, muitas pessoas vagando, muitas pessoas sem objetivo, sem saber o porquê. Tem pessoas que estão aí não sei saber o porquê. E eu acredito que essas pessoas aí, elas vão fazer o ciclo, vão voltar várias vezes e não vão entender o propósito. Pessoas que estão alienadas, pessoas que estão sem consciência de quem são, pessoas sem propósito, pessoas que estão, como dizem por aí, fazendo peso na terra, pessoas que estão aí praticamente sem entender o propósito de quem é, né? Vegetam, pessoas que vegetam. É para isso que Deus separa pessoas, chamam pessoas que estejam dispostas a fazer o que é diferente, estejam dispostas a fazer aquilo que ninguém quer fazer, estejam dispostas a auxiliá-los, orientá-los, sair das trevas para ir para a maravilhosa luz, sair de uma vida de incompreensão, de irracionalidade, para entrar no meio de algo racional, voltado para um critério espiritual, um despertar de consciência, um despertar, sabe, da alma, um renascimento, sabe, aquele bright storms, aquela coisa assim, meu Deus, estou vivo, estou no jogo. É mais ou menos isso que tem que ser feito. Mas para isso, para que outras pessoas despertem, é necessário que Deus desperte algumas antes. E esse despertar, ele existe, ele vem por meio daqueles que querem fazer sim a vontade de Deus. Ele vem por meio daqueles que querem fazer sim a vontade daquele que nos chamou. Entendeu? Vou botar o microfone aqui, não sei qual a posição legal, mas acredito que então são pessoas que precisam estar com a sua mente aberta, com seus ouvidos atentos, com seu coração aberto, para que Deus ele entre e dentro dessa permissão ele nos trate primeiro, para que nós venhamos tratar outros depois. Por que eu falo isso? Se nós ainda não estamos curados, se nós ainda não estamos saudáveis espiritualmente, mentalmente, não tem como cuidar de ninguém. Você já viu um doente cuidar de outro doente? Vai ser igual a passagem bíblica. Já viu um cego guiar outro cego? Ambos não acabarão no abismo. Somente um desperto pode acordar um que dorme. Somente um curado pode mostrar o caminho da cura. Somente um que vive em luz pode resgatar aquele que vive em trevas. Então essa transição, sabe, do não ser para o ser, leva um tempo. E esse tempo esse tempo se resume a tratamento. Todos que passam de um lado para o outro, todos que saem de um estágio para o outro, das trevas para a luz, tem um caminho, e esse caminho se chama tratamento. E esse tratamento que é o X da questão, é onde vem todas as questões incompreendidas, é onde vem tudo que é novo, é onde vem tudo que é diferente. E aceitar isso faz com que nós compreendamos a vida por um outro prisma, de um outro sentido. E essa compreensão de quem somos, para onde vamos e o que pretendemos ser,
mediante a vocação que em nós fora confiada, isso nos dá crise de identidade, nos dá choque. Porque é muita responsabilidade, confesso. Sabe? Não pense você que lidar com outras vidas é fácil. Não pense você que lidar com a responsabilidade de direcionar alguém, de ajudar alguém é fácil. Não é, nunca será. Talvez você tenha essa missão, talvez você tenha esse chamado de ajudar alguém da sua família, alguém da sua casa, alguém do seu trabalho, alguém mesmo que você possa discipular ou até mesmo carregar por hora, até a pessoa caminhar sozinho, até a pessoa ela começar a desenvolver, igual andar de bicicleta, sabe? A bicicleta com aquelas rodinhas que você vai ali orientando até o ponto de tirar uma, depois de tirar outra, e a pessoa vai e segue sozinha. É isso que tem que acontecer. A gente tem que ter dar auxílio para aqueles que ainda não estão capazes, são capazes de fazer só. Se você sabe da responsabilidade que Deus tem confiado em você, se você sabe da responsabilidade que Deus tem confiado em sua vida, você sabe o peso disso. E isso aí às vezes nos dá insegurança, nos dá medo, porque grande é a responsabilidade, grande é a preocupação de fracassarmos, de não desempenharmos bem, do que vão achar, do que vão fazer, enfim, são N questionamentos, N interrogações que vão circundar nossas vidas, sabe? Então permita-se ser tratado, permita-se ser uma pessoa que tem essa oportunidade de ser tratado diretamente na essência. E a essência é Deus, a essência é aquele que é a própria vida, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre foi. E Ele quer mudar o teu interior, quer mudar o teu caráter, quer mudar tudo aquilo que outrora não te pertence mais. Quer mudar tudo aquilo que te impede de ser uma pessoa evoluída, uma pessoa transformada, uma pessoa que demonstra em atos que sua vida velha já se foi e hoje a sua vida é praticamente a outra. E isso acontece sem dizer uma palavra. Isso acontece com seus atos, com seu testemunho diário, nas suas ações, sabe? O melhor evangelho, a melhor pregação é aquela que ninguém não precisa, a melhor pregação é aquela que não precisa abrir a boca para falar. É o testemunho ocular, que as pessoas passam e falam, ele ali é diferente, aquela ali é diferente, sabe? Quando você observa as pessoas que são diferentes, sabe? São notadas e tem uma presença, porque onde chega é diferente, se veste diferente, fala diferente, tem uma energia diferente, tem uma resposta diferente, tem um raciocínio diferente, tem uma resposta, tem uma compreensão que uma pessoa comum não teria. E muitos deles torcem para que essas pessoas caiam. O que muitas pessoas que não conseguem ser igual, não conseguem acompanhar, torcem para que a gente fracasse, caia, pare num botequim, num bar, num pubzinho, sabe? Doido para poder olhar e falar ali, não foi muito longe, sabe? Mas eu determino que isso não vai acontecer nas nossas vidas, porque aqueles que nos protegem, Ele nos dá capacidade de ir além, entendeu? Deus, se Ele chama, Ele capacita, e precisamos sim de buscarmos força nele, de buscarmos cada vez mais proteção, força, renovo, ajuda, humildade de pedir, Senhor, pela minha natureza e pela minha própria vontade, eu não vou muito longe, ajuda-me mais um dia, ter essa humildade, ter esse coração quebrantado e pedir para que Deus Ele te fortaleça, e certamente Deus fortalecerá, sabe? Porque grande é a responsabilidade que Deus está confiando em você, assim como está confiando em mim, como está confiando em nós, cada um dentro daquilo que é proposto,
cada um para dentro daquilo que é específico. Deus, ele vai fazer algo específico com cada um, entendeu? Talvez o que Deus tem para você não é a mesma coisa que tem para mim, e vice-versa, e sucessivamente. Cada um tem algo especificamente a ser desenvolvido, cada um tem algo especificamente a ser desempenhado, sabe? Somos um corpo, com membros que se completam para um só propósito, um só objetivo. Isso se nós tivermos um olhar acima de uma limitação espiritual, porque a proposta mesmo a proposta mesmo espiritual é que as pessoas tenham mudança de vida. Mudança de vida. A palavra ela é muito exata quando diz que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia isso não faz mais. Enfim, quando entra, de certa forma, a palavra, quando entra a presença daquele que nos preenche e muda o nosso interior, nós não somos mais quem éramos. E essa é a diferença de quem é e de quem não é. E para deixar de ser uma pessoa com características ruins e se transformar para uma boa, é o processo da transformação, é o processo do tratamento, é se tratar todo dia, sabe? É igual o lema dos alcoólatras anônimos, né? Só por hoje, sabe? Só por hoje você vai ser uma pessoa melhor, só por hoje eu não vou errar, só por hoje isso não vai acontecer, e se acontecer, Deus é justo, capaz, Deus é justo o suficiente, capaz de nos levantar e fazer, ó, vai, não olha para isso não, continua que a caminhada é longa, continua que o percurso é muito longo. Se tu ficar parado se lamentando com as coisas que não deram certo, ficar parado se lamentando com o que... Isso aí é estratégia. É uma estratégia para te limitar, te dominar, te entrar na tua mente e falar, ó, para. Enquanto, sabe, o processo é caminhar, é evoluir. E nessa evolução, nessa caminhada, teremos quedas, teremos erros sucessivos, mas é o tratamento. O tratamento serve para isso. O tratamento, ele diagnostica e faz entendermos que nós precisamos, sim, cair algumas vezes até estar pronto. Esse é o tipo de tratamento. O tratamento é fazer com que nós nos despamos, né? nos tire toda a vestimenta de orgulho, até mesmo de autossuficiência, de poder fazer, eu consigo, eu vou chegar, o eu não. É algo maior que nos capacita. Eu posso falar uma coisa aqui, e assim, eu não sei se você tem as mesmas experiências. Eu já fui fumante, já fui... eu bebi álcool demais, e eu não conseguia me libertar dos vícios, né? Lícitos, ilícitos, eu não conseguia, não tinha o controle. A minha vida era dominada. E esse domínio me levava pro bar sempre. Mesmo não querendo, parece que eu era carregado. E era assim, né? Para quem entende um pouco de espiritualidade, sabe que a gente é levado, a gente é carregado por obsessores, por espíritos que se apossam da nossa matéria e nos domina. E a gente não tem controle, a gente não tem essa consciência mais, a gente perde a consciência. E tudo que a gente tem é uma casca que está sendo dominada por espíritos que se alimentam da nossa energia. Acabou. Eles não têm mais matéria, eles não têm mais corpo. E a única coisa que ele tem é se conectar com o nosso vício, por hora talvez abstinência, e por se conectar com isso, ele se alimenta dessa energia que nós temos e assim os alimentamos. E assim vai, durante anos, durante um bom tempo. E aonde há essa vulnerabilidade, eles entram. E ali eles vêm com muitas outras cargas, porque sabem que... É o que eu falo, o alcoólatra, quando ele está carregado... Dá para ver que o alcoólatra ele é carregado de obsessores. Ele não alimenta só o seu próprio vício. Ele alimenta todos os outros obsessores que ali estão. E para se limpar disso, até mesmo fazer um processo de desobsessão, você tem que ir para um lugar específico.
eu tinha muita incredulidade sobre isso. Eu achava que não, que na hora que eu quisesse eu parava, pelo contrário. Tem coisas que somente uma energia maior para quebrar uma energia inferior. Somente uma energia suprema para quebrar. E a desobsessão ela acontece. A minha vida não andava, a minha vida ela estava presa por muitos aspectos e até mesmo por muitos critérios espirituais. Aproveitando a oportunidade, vou trazer até aqui um relato. Quando eu estava com minha vida muito escura, por mais que eu já tivesse liberto de vícios, porque pela graça de Deus ele conseguiu me libertar dos vícios, mas eu ainda fiquei psicologicamente um pouco obsediado, sabe? Com aquela coisa na minha mente, com aquele escuro. Talvez você se identifique, você vive talvez no escuro, a sua vida parece que é um teto de bronze, escura, um dia cinza, o teu dia é cinza, tudo é cinza para você, e você vive no automático. E por intermédio de uma indicação de uma amiga minha, ela falou, você precisa ir num lugar específico, porque o que você tem que tratar em algo específico. Porque, deixa eu te falar uma coisa aqui, nós somos ignorantes espiritualmente, e às vezes essa ignorância nos limita, não menosprezando a fé de cada um, a religião de cada um, mas tem, hoje em dia, de acordo com a nossa realidade cristã, seja o que for, religiosa, se a gente for precisando de uma resposta, até mesmo de uma solução imediata em determinado lugar, a gente não consegue. A gente vai entrar e vai sair com o mesmo problema. E é o que persiste com muitas pessoas. Então é por isso que é bom você procurar uma solução para o seu problema. Primeiro tem que diagnosticar o que é, e depois você ir no lugar específico, para que algo seja solucionado. É igual você está com uma dor de dente e está procurando isso no cardiologista. Não vai funcionar. Você está com um problema no cardiologista e vai no neuro. Não vai funcionar. Dente é dentista, coração é cardiologista, cérebro, parte cognitiva, é neurologista. Então, você tem que começar a procurar o que é e de acordo com a sua especialidade. E nesse dia que eu fui numa casa espírita, e eu estava querendo ir para uma. Eu não sabia onde tinha, eu comecei a procurar na internet onde eu estava. E muitas pessoas falavam, tá? Pessoas que eram médiums, né? Falavam, olha, vai, tu tá indo pro lugar errado, tá perdendo tempo. O teu problema é assim, 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 assado. E assim foi. Nisso, quando eu cheguei na porta do lugar, tinha uma senhora, uma médium de anos, e olhou para mim e me deu boas-vindas, pediu para entrar. E na hora que eu cheguei naquele lugar, eu apaguei totalmente. Aí eu voltei, ela falou, não vai embora não, antes de passar no passe e tal. Eu fui, chegando lá, ela fez, eu apaguei de novo. Ela falou assim, olha, assim que você chegou, eu vi 2 obsessores, ela falou o nome, né? Dois acompanhantes vieram contigo. Um veio e entrou e está tratando, o outro está te esperando ali. Certamente você vai embora, ele vai te seguir, mas você tem que vir em um tratamento para que ele possa seguir o caminho dele, porque de certa forma nós contraímos muitos inimigos e muitas vidas. Talvez você não acredite nisso, acho que a nossa vida é suficiente numa só. Porém, talvez se você estudar um pouco mais, você vê que a nossa vida são sucessivas, e nós contraímos muitos inimigos durante o nosso tempo. E muitos deles às vezes vêm e nos espera. E nós não temos essa consciência, e nós não temos essa lembrança, porque quando nós assim viemos para o mundo, a gente não lembra mais. Entendeu? É por isso, assim, até um certo momento te lembra. É por isso, se você pesquisar na internet, crianças até certa idade, diz que até no máximo 5 anos, ela lembra de quem era, do que veio. Entendeu? Depois da frente, daí vai esquecendo. E o propósito mesmo é fazer lembrar qual é a missão, qual é o chamado. E isso aí, às vezes, a gente tem que abrir, descortinar as janelas, até mesmo o véu da ignorância, para entender que talvez a sua vida esteja presa por questões obsessivas, ou questões de obsessão, ou questões de karmas, questões de trabalhos, demandas,
que existe muito, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra príncipes e principados, né? A nossa guerra é uma guerra espiritual, e tem pessoas que têm o prazer de fazer mesmo trabalho. Eu já fui alvo de vários trabalhos, e muitos deles revelados. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ficar vigilante o tempo todo, porque, meu mal, eu sou esponja, e se eu não ficar sempre, como se diz, canalizando essas energias ruins, ou até mesmo pesadas que eu pego, eu fico tudo pra mim. Eu pego. Se eu estiver perto de uma pessoa que tá pesada com obsessão, aquilo aí sai dela e vem pra mim. E eu tenho que limpar-me, entendeu? Eu tenho que fazer com que aquilo saia. Porque tem pessoas que são assim. A gente vai se descobrindo de acordo com essas coisas com o tempo. A gente acha uma coisa quando vê a outra. Entendeu? Eu tenho uma conhecida, que também assim, e às vezes é ruim. As pessoas que às vezes não podem ir para determinados lugares, não pode estar em certos ambientes, porque é ruim, é uma carga ruim, e dia seguinte você não levanta, dia seguinte você fica pesado, dia seguinte a sua vida não funciona, né? Mas é bom, porque de certa forma você tira de alguém o que precisa. Agora você que tem algo específico, procure um tratamento espiritual, algo que seja, diagnóstico primeiro, entenda primeiro o que você precisa. Se tua vida talvez não ande, talvez você sabe que está travada por questões espirituais, procure algo que venha destravar. Se é por meio daquilo que você crê e assim você quer seguir, faça. O que não pode é você não estar descoberto espiritualmente, sabe? A minha irmã estava me falando hoje que nós não podemos andar sem cobertura espiritual, seja lá qual for, sabe? Estou falando da religião que seja, a espiritualidade que seja daquela que que nos transporta para a luz, que nos transporta para aquilo que de fato nos transcende de consciência, de atitudes, que nos tornam pessoas melhores. Essas sim, a gente tem que, sabe? E outra coisa, não tenha ignorância de falar de religião que você não conhece. Não se limite achando que a tua é a única, que a tua é a melhor, que a tua é a tua. Alargue a tenda do conhecimento sobre aquilo que você pretende dizer sem saber o que ou de quem. Você só pode falar de algo, de uma religião, ou até mesmo daquilo que você não conhece, se você tiver experiência. Eu não vou falar de certa religião porque eu primeiro não estudei, segundo que eu não frequento, terceiro que eu não sei. Então não se dê o trabalho de demonstrar o quanto você é ignorante. Fica quieto, entendeu? Tenha fé naquilo que você acredita. Se você acha que ali é o caminho, segue. O que vai te salvar é a tua fé. O que vai te salvar é o caminho que você determinou. Se ele está mudando a tua vida, se ele está modificando a sua vida, é o caminho exato, é o caminho correto. Termômetro são as nossas atitudes. Se a gente está um ano na igreja, mas a gente não mudou nada, alguma coisa está errada. Entendeu? Tem gente que às vezes nem igreja frequenta e está anos-luz de quem vai. Se você está 1 ano, 2, 3, 10 anos na igreja e a sua vida ainda é a mesma, alguma coisa aí não está certa. Você não buscou a sua transformação, sua mudança, sua renovação. Tu está perdendo tempo. Entendeu? A verdadeira religião, a verdadeira questão espiritual que precisamos adotar e seguir é aquela que transforma a vida. Sem transformação, sem mudança de vida, não há o que falar, não há o que dizer. Acho que a gente tem que pensar sempre nesse sentido, sabe? Ser uma pessoa melhor. Isso aí em todos os sentidos. Inclusive, eu estava até lendo um livro
que diz sobre as religiões dentro das penitenciárias, dentro dos presídios. E é plena a liberdade religiosa ali, independente. Segundo estudos, aqueles que fazem parte de grupos religiosos têm um desenvolvimento humano bem melhor, sabe? O comportamento dele é outro. Já foi comprovado que aqueles que fazem parte, eles mudam a mente, mudam as atitudes, porque algo entra e preenche, e esse algo que entra e preenche é a própria presença de Deus e daquilo que nós cremos como se fosse algo maior. Não venha tomar como verdade que a tua religião, a tua denominação tem um Deus que é melhor que o do outro. Não bote Deus dentro de uma caixa. Deus, ele é indecifrável, é ilimitado. Deus, ele não tem classificação, ele está em todo lugar, está aqui dentro, da mesma forma que está, é tudo. Deus é, se resume nisso, Deus é. Então, assim, para encerrar aqui, vou falar só mais duas coisas. Permita-se ser tratado por Deus. Permita-se ter a vida, sabe, diagnosticada por Ele. Permita-se, ou permita que Ele entre e mude o teu interior, mude o teu caráter, mude o seu ser. Permita que as coisas aconteçam. Permita que o tratamento ele exista e que ele traga resultados para a sua vida, traga resultado para onde você passar. Que as pessoas identificam que você é uma pessoa nova, porque da mesma forma que Deus tratou você, você vai ter a capacidade de tratar alguém. Agora preste atenção no que eu vou falar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você está sendo tratado diretamente com Deus, você é o escolhido. Entendeu? Dentre muitos chamados, você foi escolhido e Deus vai te tratar, por intermédio dele, para que você possa tratar outros. Os chamados e os escolhidos. Entendeu? Você foi escolhido, ser tratado por ele, para tratar aqueles que foram chamados. E se assim for, você tem o conhecimento na essência do próprio Deus, que entrou no seu ser e mudou toda a sua forma de compreender quem é o mundo e de ajudar aqueles que realmente precisam. Entendeu? Permita-se, entregue, faça igual aquela passagem do livro de Ezequiel, sabe, que ele vai entrando no mar e fala assim: Senhor, tá até o joelho, tá até a cintura, enquanto Deus ele quer te levar para profundidade, um oceano de profundidade, de conhecimento, de graça, de poder, transformação. Você é do tamanho que você acredita. Se você está vendo Deus no infinito de possibilidades, de coisas renovadoras, transformadoras, de fato, você vai carregar isso como experiência para você levar isso adiante. Vai levar isso como experiência para levar para aqueles que precisam ouvir isso de você. Então, sinta-se um agraciado, sinta-se feliz, cara. Sinta-se a melhor pessoa do universo por Deus ter te escolhido para tratar diretamente com você. Porque quando Deus trata diretamente conosco, você se torna sensível para ouvi-lo, se torna sensível para fazer aquilo que Ele designou que nós façamos. Entende? Não resista, não lute, ceda, permita-se. Comece em oração, comece aceitando, comece ouvindo, comece sendo obediente, sendo humilde, ser tratado.
E eu vou falar outra coisa aqui. Tem algumas pessoas que eu conheço que Deus falou pra mim: deixa, que esses eu tô tratando. Tem pessoas que a gente ajuda e trata, mas tem outras que Deus pede para que nós saiamos, para que Ele trate Ele diretamente. Algumas pessoas que eu sei que tá passando uma prova, tá passando um vento. Às vezes você quer ajudar, você quer, e Deus fala: não quero tudo. Se mete nisso não. Se mete nisso não, que sou eu. Não se mete. Então, se você também tem querido se meter em algo de Deus, não meta. Deixa que Deus trate. Ah, mas a pessoa está no vento, deixa. Ah, mas a pessoa, deixa. Ah, mas está assim, deixa. Deus vai quebrar. Deus vai quebrar. Às vezes é rebelde ainda. Às vezes Deus ele vai, ó. Deus ele só vai, é igual o vaso na mão do olheiro. E assim é. Nós somos um barro na mão do olheiro. Vai formando, dando forma. Não queira dar forma naquilo que Deus não mandou você fazer. Não queira dar forma naquilo que Deus não mandou você fazer. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. É simples. É simples, entendeu? Tem algumas pessoas que Deus falou assim: ó, esquece. Não procura mais. Agora é comigo. Esquece. E ser tratado com Deus dói. Porque nós humanos, às vezes a gente quer ajudar, quer tratar, a gente tem a mesma semelhança de sensações, atitudes. Mas Deus não, Deus ele trata na essência. Ele quebra. Quebra o orgulho. Deus quebra a ganância, a prepotência, a arrogância. Deus ele, ó, bota lá embaixo. Humildade. Entendeu? Você só vai subir quando aprender a descer. E Deus, ele, quando ele quer provar para alguém, e se você, quando Deus ele quer elevar alguém, quando Deus ele quer exaltar alguém, ele tem que saber se tu está preparado a descer. Tanto que o apóstolo Paulo, ele sabia que Deus ia o exaltar. Ele fala: eu sei muito bem o que é escassez, o que é abundância, o que é fome, o que é nudez. Sabe, eu sei muito bem essas diferenças de ter e não ter, sabe? Mas entre todas essas coisas eu sou mais do que feliz, porque eu sei que tudo coopera para aquele que ama Deus. Então é nesse sentido que a gente tem que ter. Deus ele não vai te exaltar se você não aprender a ser humilde. Deus ele não vai fazer com que você fale uma coisa na qual você não tem experiência. Deus ele jamais vai fazer com que você pregue aquilo que você não viva. Deus ele não vai deixar você chegar diante de um microfone, ou diante de pessoas, ou diante de seja o que for, se a tua vida não for realmente a que você vive. Até porque você não vai ter nem o que falar. Porque quem fala por meio de nós é o Espírito, né? Então, o Espírito não habita onde ele não é bem-vindo. E para ter o que falar, para ter como desenvolver, a gente tem que estar alinhados com o propósito de Deus. E para ser assim, a gente tem que estar totalmente abertos à vontade do Espírito. Então, para finalizar, permita-se ser tratado por Deus, permita-se, sabe, viver coisas novas, deixe Deus te mudar, deixa Deus transformar quem você é, deixa Deus mostrar a sua nova vida, deixa Deus mudar o seu caráter, mudar quem você é e fazer com que você seja um exemplo para onde você for, entendeu? Teu testemunho de vida, seu comportamento, seu novo comportamento já vai dizer por si só.
Quando você passa na rua, as pessoas elas te olham e falam assim, pô, é diferente. É isso que a gente tem que carregar. Respeitar o nosso nome. Sabe? Falar, pô, olha só como era, olha como é. Não saia aí atropelando nada, não seja ignorante, querer mostrar que agora eu tô melhor e você não presta. É o que acontece, hoje as pessoas se convertem e você não presta mais. A pessoa hoje tá na igreja e você que não tá, fala você não sai fora. É tipo assim, que evangelho é esse que estão pregando? Antes a pessoa estava comigo, aí tá na igreja podendo demonstrar que tá melhor e não, você agora não presta. Eu vivo num mundo onde você... Ai, Jesus, ele... Da primeira oportunidade ele estava com ladrão, prostituta, sabe? Mentiroso. Hoje, dessa campanha política aí, Jesus estaria ali no meio. E assim foi. Viu? Tu não viu que Jesus falou, Zaqueu, desce daí. Dava com todo tipo de pessoas. Como era antes, é igual hoje. Entendeu? Corrupto, ladrão, sacana. Pessoas de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. E ele tava lá pregando, mudando o caráter. Pregando, mudando quem era. E assim foi. Aí hoje a pessoa se converte, tá na igreja e não, agora tu não presta. Não deveria ser o contrário. A atitude de vida, sabe? O exemplo de vida deveria ser um exemplo. É uma coisa para pensar também. E outra, não se meta onde Deus não quer que você se meta. Não vá onde Deus não quer que você vá. Não toque naquilo que Deus está tocando. Não faça igual Uzá, que tocou na arca. Deus queria que aquela arca caísse. Não meta a mão. Isso pode te causar, isso pode te custar muito. Não queira fazer aquilo que Deus está fazendo. Se é a vontade de Deus, se Deus está tratando diretamente, não faça. Não faça. Entendeu? Deixa a pessoa ser tratada. No tempo certo ela vai aparecer novamente na sua vida. Entendeu? Deixa. Quem trata é Deus. A gente tem que estar pronto para tratar aqueles que Deus colocar na nossa vida. Agora, aqueles que Deus quer tratar pessoalmente, entendeu? É aquela coisa, chamados e os escolhidos. Deus quer tratar quem é escolhido, para que os escolhidos tratem aqueles que foram chamados. Nem todo mundo vai ser escolhido, infelizmente. Ele escolhe um por um, mas ele chama todo mundo. Gente, mais um vídeo. Obrigado aí por ter assistido. Eu sei que alcança muitas pessoas, eu vejo, eu acompanho. Só peço ajuda de se inscrever no canal. Às vezes tem visualizações e grande parte das pessoas que visualizam não se inscrevem. E assim o YouTube entende que o conteúdo talvez não possa ser bom, enfim. Ele só identifica quando se inscreve, quando deixa o like. Não sei se você chegou até aqui, mas se você chegou até aqui, obrigado. Mas ajuda muito. Eu não sou muito de pedir, porque eu tô aqui com um propósito maior. Não vou ficar aqui pedindo, porque o crescimento do canal é consequência daquilo que eu venho fazendo. E quem dá o crescimento não sou eu, é Deus. Se Deus achar que o canal deva crescer, é com Ele. Não é que eu fique satisfeito. Quanto mais pessoas ouvirem, é melhor. Mas enquanto tiver uma ouvindo e essa pessoa está com a vida mudada, que eu sei que muda, as pessoas às vezes me mandam mensagem, falam, pô, gostei, pô, continua. E muitas das pessoas me motivam para não parar. E eu não paro por conta dessas pessoas, às vezes uma pessoa. E você não sabe, às vezes o que eu digo aqui, o que eu emprego aqui, só ajuda muito uma pessoa, né? Ajuda muito. E eu tenho amigos, pessoas que são, às vezes eu tenho uns que eu conheço pessoalmente, outros que só pela internet, que passa por N problemas, a grande maioria é depressão, e outras por conta de álcool e drogas, e tá tudo assim, a grande maioria é depressão. E a depressão tem que ser identificada, porque muitos dela pode ser fator mesmo psicológico, outras é fator
espiritual. Talvez uma pode estar ligada à outra, ou uma está desassociada à outra, mas em todo sentido nós temos que tratar do nosso lado espiritual, nós temos que tratar de questões espirituais das quais possam melhorar a nossa vida, a nossa essência, mudar a nossa condição, sabe? Que não melhora, que não evolui, que não vai para frente. Então, gente, para hoje, né, eu desejo que você ainda tenha um bom final de domingo, se assim você ainda está em casa, ou se você for assistir outro dia, que tenha um excelente dia, que seu dia seja sempre bom. Não deixe de acompanhar os vídeos, sempre estou lançando meus devocionais de manhã, e uma palavra assim quando eu sinto uma inspiração, não é sempre, mas eu acredito que é carregada de presença de Deus, é carregada da essência daquilo que Deus ele enxertou em mim e passa para aqueles que aqui conseguem ouvir. Que amanhã ou depois possa ser você, esses agenciadores da palavra, da fé, da propagação de mudança de vida. É o meu objetivo, é o que eu faço, e enfim. Se tiver uma pessoa, já ajuda muito, e vocês me ajudam muito também, dando esse feedback, né, curtindo e se inscrevendo. Tem os links aí embaixo dos livros, também ajudam bastante aqueles que assim compram os livros, mas fique à vontade de querer comprar ou não, vocês não são obrigados, mas ajudam muito, entendeu? Nessa minha caminhada. Gente, fica com Deus aí, boa noite e até o próximo vídeo, tá bom?